Muita gente se pergunta o que realmente acontece quando uma adolescente entra em conflito com a lei aqui no Brasil. Já adianto que não é um sistema prisional igual ao dos adultos, nem de perto. Nesta análise, a gente vai decifrar direitinho o que são as medidas socioeducativas, como elas funcionam e quais são os objetivos e, claro, os desafios por trás delas. Então, vamos começar com aquela pergunta que está na cabeça de todo mundo. Um adolescente pode ser preso da mesma forma que um adulto? A resposta é um sonoro não. E a estrutura toda que a gente vai explorar agora mostra por que essa diferença é tão importante. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o básico. O que são essas medidas? Depois, a gente passa pelos 6 tipos que existem. Vamos ver o sistema funcionando na prática, analisar alguns dados e, para fechar com tudo amarradinho, um exemplo para a gente visualizar como tudo se conecta. Ok, vamos começar do começo, pela base de tudo. Afinal, o que é uma medida socioeducativa? Qual é a ideia principal por trás dela? A grande sacada é a seguinte: medida socioeducativa não é para ser castigo. Ela está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e é uma resposta do Estado com foco totalmente pedagógico. Ela é aplicada quando um adolescente comete o que a lei chama de ato infracional. E aqui está o pulo do gato. O cumprimento é obrigatório, sim, mas o objetivo final não é punir, é reeducar, é reintegrar. Certo, mas para quem exatamente valem essas medidas? Elas são para adolescentes entre 12 e 18 anos. Em situações bem específicas, podem ir até os 21 anos. Mas olha, um ponto importante. Crianças com menos de 12 anos não recebem medida socioeducativa. Para elas, a lei prevê medidas de proteção. É outra história. E quem bate o martelo? Sempre um juiz, uma autoridade judicial. Agora que o conceito está mais claro, vamos ver quais são as ferramentas que o sistema tem na mão. São 6 tipos de medidas que funcionam como uma espécie de escada de intervenções. O sistema tem um cardápio com 6 opções, que vão da mais leve até a mais pesada. A gente começa com a advertência, daí vem a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida. Já no lado mais restritivo da coisa, temos a semi-liberdade e, por último, a internação, que é quando há a privação total da liberdade. As 4 primeiras são as chamadas medidas em meio aberto, porque o adolescente cumpre sem ser tirado da sua comunidade. A advertência é basicamente um puxão de orelha oficial do juiz. Reparar o dano, como o nome diz, acontece quando teve algum prejuízo material. A prestação de serviços é sobre fazer tarefas que sejam úteis para a comunidade. E a liberdade assistida, que é super importante, coloca um profissional para acompanhar de perto o dia a dia do jovem, a escola, a família. Agora, do outro lado da moeda, temos as medidas que mexem com a liberdade. A semi-liberdade é um meio termo. O adolescente pode sair durante o dia para estudar ou trabalhar, mas tem que voltar para dormir na unidade. Já a internação é a privação total da liberdade. E a lei é bem clara nisso. Por ser a medida mais drástica, ela só deve ser aplicada em último caso e pelo menor tempo possível. Tá, mas quem é que tira tudo isso do papel? Quem faz a coisa acontecer e garante que as medidas sejam cumpridas como deveriam? Vamos dar uma olhada na engrenagem do sistema. A divisão de tarefas aqui é bem clara. As medidas que acontecem em meio aberto, lá na comunidade do jovem, são responsabilidade dos municípios. Agora, quando a coisa fica mais complexa e envolve tirar a liberdade, como na semi-liberdade e na internação, aí a responsabilidade é do Estado. Para a gente ter um exemplo concreto, vamos olhar o Rio de Janeiro. Lá, quem cuida das medidas mais sérias, as de privação de liberdade, é um órgão estadual chamado DEGASE. E dentro da estrutura do DEGASE existem os CRIADs. Esses são os locais específicos, os centros, para onde vão os adolescentes que cumprem a medida de semi-liberdade. E agora, olha só que interessante, porque isso aqui revela a alma do sistema. Mesmo na internação, que é a medida mais dura de todas, o objetivo oficial é possibilitar a construção de valores. A meta declarada é sempre pedagógica, sempre pensando no retorno para a sociedade. Isso diz muito sobre a filosofia que está por trás de toda essa lei. Bom, a teoria é essa. Mas como isso se traduz na vida real? Vamos mergulhar em alguns números para entender a realidade do sistema socioeducativo, com seus avanços e também com os enormes desafios que ele enfrenta. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, segundo o SINASE, que é o Sistema Nacional que monitora tudo, só no ano de 2020 foram atendidos 46 mil adolescentes em conflito com a lei em todo o Brasil. É muita gente. Mas quem são esses jovens?
Os dados de 2020 mostram um perfil racial muito claro. Quase 60% desses adolescentes se declararam negros. Em comparação, 22% se declararam brancos. É um número que escancara enorme sobre a representação da juventude negra dentro do sistema. E por que eles estão lá? Usando os dados da Fundação Casa de São Paulo como um exemplo, em 2021, o principal motivo era o tráfico de drogas, com quase metade dos casos. Em seguida, vinha o roubo, com 37%. Atos mais graves, como homicídio, era uma parcela bem menor, cerca de 2,6%. É justo dizer que o sistema não está parado no tempo. A gente vê avanços, comunidades mais bem preparadas para meninas e jovens trans, mais foco em saúde, cursos profissionalizantes, só que do outro lado os desafios são gigantescos. A pergunta de $1 milhão é: e depois da medida? Faltam políticas de apoio, a estrutura de muitas unidades ainda é precária, e trazer a família para perto, que é essencial, continua sendo um baita obstáculo. Para amarrar todos esses conceitos, nada melhor do que uma história. Vamos acompanhar a jornada fictícia de um jovem para ver passo a passo como o sistema deveria funcionar na prática. Esse aqui é o Léo, um personagem fictício de 16 anos. A história dele no sistema começa quando ele comete um ato infracional grave, um roubo com o uso de ameaça. Pela lei, um ato como esse já pode levar às medidas mais severas. O que acontece em seguida? O Léo é apresentado a um juiz, mas antes de qualquer decisão acontece um passo que é fundamental, é pedido uma avaliação psicossocial. Uma equipe de especialistas vai conversar com o Léo, com a família, para entender não só o ato em si, mas todo o contexto de vida dele. Esse relatório é o que vai guiar a decisão do juiz. Então, pesando a gravidade do ato do Léo e tudo que a avaliação mostrou, o juiz decide aplicar a medida de internação. A partir daí, o Léo é encaminhado para uma unidade do Degase, onde ele vai começar a cumprir essa medida. Lá dentro, ele não fica simplesmente parado. A equipe técnica monta para ele um plano individual de atendimento, o famoso PIA. É um projeto feito sob medida para o Léo, com metas de estudo, de comportamento, de desenvolvimento. E um detalhe crucial: a lei obriga que, no máximo, a cada 6 meses, o caso dele seja totalmente reavaliado pela justiça. E aqui a gente vê a progressão que o sistema idealiza. Digamos que, depois de um ano, o Léo mostrou uma boa evolução. Com base nos relatórios da equipe, o juiz pode decidir que ele está pronto para um passo à frente, ir para a semi-liberdade, em um CRIAD. E se ele continuar progredindo, pode ir depois para a liberdade assistida, já de volta à sua comunidade, mas ainda com suporte profissional. A jornada do Léo mostra pra gente o caminho ideal, o que a lei desenhou. Mas ela também deixa uma pergunta no ar, não é? Na vida real, com todos os problemas de estrutura e de falta de apoio, o sistema consegue de fato equilibrar a responsabilização do jovem com seu objetivo principal, que é reabilitar e reeducar? Essa é a grande questão que fica sobre o futuro do atendimento socioeducativo no Brasil.